Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi do canal Toque SA, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem. E antes da gente começar a contar a história do presidente JF Kennedy, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, pessoal, o presidente JF Kennedy, ele foi eleito nos Estados Unidos em 1960 e foi o primeiro presidente a ser eleito em voto popular no século XX, né, nos Estados Unidos. Antes disso, a partir de 1943 até 1960, que foi quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele havia passado pela Câmara e havia sido senador, né, nos Estados Unidos. Ele decidiu fazer um movimento político para o lado dos estados do Sul, porque ele queria se recandidatar, né, nas próximas eleições, e ele estava encontrando dificuldade com os estados do Sul, né? Então ele decidiu ir ficar mais próximo das pessoas de lá, para que ele pudesse fazer essa base sólida, né, para sua reeleição. O que acontece é que, infelizmente, em 22 de setembro de 1963, ele foi baleado, vindo a falecer, né, em Dallas, no Texas. E ele estava ao lado da sua esposa, numa limusine, né, a céu aberto, e haviam muitas pessoas lá nesse momento, e estava sendo televisionado ao vivo. O que chocou muito a população, o que chocou muitas pessoas que estavam presentes, inclusive a esposa dele. Imagina que coisa horrível, né? Você tá ali no momento alegre, que você tá impulsionando o seu esposo, você tá impulsionando uma coisa importante ali para a família, e de repente um incidente tão trágico desses acontece, né? Então, depois de 80 minutos, prenderam o Lee Oswald, e ele foi considerado o autor dos disparos contra o presidente JF Kennedy. O que também foi acusado, onde ele também foi acusado de fazer o mesmo com um policial, né? E aí, o vice-presidente do John Kennedy, o Lyndon, abriu uma investigação, ele instaurou uma investigação que era chamada Warren, e que era feito por uma ONG mundialmente conhecida. E após essa investigação, no final dessa investigação, ficou-se decretado que o rapaz era realmente o culpado, né? Mas esse rapaz ele não pôde ser julgado porque 2 dias depois que ele estava preso, ele aconteceu o mesmo que ele havia, entre aspas, né, cometido anteriormente, né? Então perdão pessoal, ele não pôde ser julgado. Ele foi culpado, mas ele não foi condenado, né? E a família também não acreditava, tanto a esposa como o irmão. Então ficou aquela coisa meio assim, né? Havia um culpado, mas não havia julgamento, ninguém foi punido e, enfim, né? A vida seguiu. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história, né, do John Kennedy. Ele nasceu em 1917 numa família abastada e politicamente engajada. Ele foi para a Universidade de Harvard, ele estudou, depois ele participou da Segunda Guerra Mundial e lá foi onde ele se destacou no Pacífico Sul, na sua atuação. Após isso, ele decidiu seguir a carreira política e onde ele entrou em 1943, né?
e foi até 1960, naquela trajetória, Câmara, senador e após presidência. Ele também se casou com Jacqueline Kennedy, também uma pessoa de grande personalidade. Aliás, o casal era tido como ídolos, enfim, como personalidades do século XX. Mas no segundo momento eu trago a história dela aqui para vocês, que também é muito interessante, tá certo? E aí, as pessoas nos Estados Unidos lembram do presidente até hoje. Ele foi um presidente que foi muito querido, ele foi o 35º na linha de sucessão presidenciável. Ele tinha muitas coisas que ele queria realizar, como a corrida espacial, como a luta interracial, né? Então, ele era um presidente que tinha, assim, ao mesmo tempo tecnologia e humanidade. Então, até hoje, ele é muito lembrado e muito querido nos Estados Unidos, né? O presidente também ele foi eleito o segundo presidente mais novo dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Roosevelt, para o Roosevelt, que foi o presidente mais novo dos Estados Unidos, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história desse homem, desse ídolo internacional mundial, né, que foi considerado à frente do seu tempo, que teve, infelizmente, sua vida ceifada tragicamente e precocemente. Ele só tinha 43 anos de idade quando isso aconteceu, então ele teria muito tempo pela frente, muito que contribuir tanto para os Estados Unidos como fora dele, deixando um legado, né, possivelmente, já que até hoje ele é lembrado. Então, se ele tivesse tido tempo, provavelmente muitas conquistas mais ele teria trazido, né? E durante também a presidência dele houveram momentos de muita, assim, como eu posso falar para vocês, que ocorreram muitas coisas, né? Como, por exemplo, o Muro de Berlim, né? A Guerra do Vietnã. Então, sempre que é citado algum desses exemplos, é lembrado que ocorreu durante a gestão, né, a presidência do John F. Kennedy, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês, compartilhem para ajudar nosso canal a crescer. E se vocês quiserem comentar, por favor, que seja com muito respeito, acrescentar mais fatos a essa história que eu trouxe comentada aqui para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.